E agora o algoritmo do insertion sort, que nada mais é do que a ordenação por inserção, como o próprio nome diz. Essa atividade do insertion sort é baseado na ideia de um baralho em que você tem as cartas dispostas, tá? Na mão direita, você pode ter todas as cartas na mão direita. E aqui na mão esquerda, né, você vai pegando uma carta da lista e vai montando aqui uma lista ordenada. Então você tem o 5. Aí você olha aqui, você tem um, você vai trazer o 1 para antes do 5. Depois vai trazer o 9 para a lista do lado esquerdo e inserir o 9 na sua posição correta. Ou seja, automaticamente você vai varrendo a entrada da esquerda para a direita e construindo uma lista ordenada do lado esquerdo, onde essa lista ela é construída através da inserção dos elementos que você traz com a mão direita, certo? Para a posição correta lá na mão esquerda. Aqui está um exemplo de execução do insertion sorting, com essa entrada daqui. Tá? Então, vamos iniciar essa execução. Vejam que de início ele já deixa a lista da mão esquerda, a lista da esquerda montada. Vai vendo os próximos elementos e vai inserindo nessa lista daí. No caso aí o 38, ele foi menor do que a lista. Ele seleciona o próximo, vai procurando a posição na lista correta e por fim insere o elemento. E por aí vai, processando todos os elementos da direita e inserindo eles na posição correta na lista da esquerda, até que todo o array seja consumido e os elementos já entrem na posição correta. Aqui podemos ver o código do insertion sort. Tá? São dois laços aqui aninhados, em que existe aqui, ele vai varrer de 2 até n, aqui esse laço mais externo é o laço que vai justamente pegando os elementos, né, na ordem do menor, do mais adiante para o último, tá? E ele vai adicionando na lista. E esse laço daqui é justamente o laço que vai fazer as comparações do próximo elemento a entrar na lista com os elementos da lista, começando quem está no final da lista. Por isso que esse i ele começa assumindo valores aqui de j-1, certo? E a comparação aqui de quem vai entrar é sempre começando com o último elemento que já está na lista ordenada, tá certo? E a partir disso daí ele vai voltando até encontrar a posição correta que vai inserir o elemento. E essas modificações daqui nada mais são do que os ajustes necessários para poder sair afastando um elemento para sua posição posterior até produzir um espaço correto em que o próximo elemento deve ser encaixado. Tá? Então, na análise do insertion sort, claramente o laço mais externo tem da ordem de n repetições, tá? E o laço mais interno depende dele. Então, vamos usar a seguinte estratégia. Vamos variar aqui o j, tá? E ver quantas iterações acontece aqui internamente. Quando o j é 2, a iteração aqui, certo? Já existe um elemento na lista ordenada e ele vai comparar o próximo elemento do array com o elemento anterior a ele, tá certo? Que só tem um elemento, ou seja, vai ter apenas uma iteração nesse laço interno. A partir do momento que ele insere na lista, a lista ordenada passa a ter dois elementos e na próxima iteração que o j for incrementado, aqui existem no máximo duas possibilidades de comparação para poder inserir o próximo elemento na lista ordenada, ou seja, duas iterações. E assim sucessivamente, à medida que o j vai crescendo, vai aparecendo aqui três possíveis iterações e por aí vai. Tá? Esse somatório daqui claramente vai dar o somatório de n em termos de uma progressão aritmética. Tá? E se a gente jogar a fórmula aqui, a gente vai ver que o algoritmo ele é da ordem de n ao quadrado. Tá? Essa análise considerando o pior caso, mas no melhor caso, o insertion sort ele é um algoritmo linear. Dos três algoritmos vistos até agora, o insertion sort é o melhor. Em segundo lugar vem o selection e em terceiro lugar vem o bubble. Aqui está um sumário desses algoritmos vistos.
tá? Bubble, Selection e Insertion. Notem que tanto o Bubble quanto o Insertion, no melhor caso, eles conseguem ser lineares, mas no pior caso eles são quadráticos, tá? As implementações mostradas, todos esses algoritmos eles são in place. A estabilidade vai depender da implementação. O Selection Sort é um algoritmo que nós não conseguimos no melhor tempo fazer uma implementação em tempo linear, tá? Por causa da própria estratégia do algoritmo, ok? Mas desses algoritmos, o pior é o Bubble Sort, porque ele tem muitas trocas e muitas comparações. O Selection, ele tem muitas comparações, mas já tem menos trocas. E o Insertion Sort, ele já reduz ainda mais a quantidade de comparação, porque ele compara com o último da lista ordenada, tá? E também ele reduz a quantidade de trocas, porque ele faz a troca suficiente para poder encaixar o elemento na posição correta na lista ordenada, tá? Então, desses algoritmos daí, uma boa implementação do Insertion Sorting é suficiente para poder resolver problemas quando se tem uma entrada pequena. Agora vamos falar um pouco sobre questões de implementação desses algoritmos. A primeira questão é como adaptar esses algoritmos para ordenar tipos genéricos. Nós mostramos aqui ordenando tipos que eram inteiros, tá? Mas na realidade esses algoritmos de ordenação eles podem trabalhar com qualquer tipo de dado, desde que esse tipo seja ordenado. No caso de Java, que é a linguagem de programação adotada na disciplina, nós precisamos adaptar esses algoritmos para trabalhar com tipos genéricos e também como ordenar apenas uma faixa ou um pedaço de um array. Tá? Uma vez que nós temos um procedimento para ordenar um pedaço de um array, certo? Ordenar o array todo é um caso específico de ordenar uma faixa do array. Basta apenas passar o primeiro e o último índice como limites para isso acontecer. Então, voltando aos algoritmos de ordenação. Por exemplo, o Bubble Sort, que ele recebe uma lista de itens ordenáveis e ele faz uma operação utilizando a própria operação matemática, tá certo? De comparação aqui. No momento que a gente quer substituir isso por tipos genéricos, tá? O meu algoritmo precisa trabalhar com qualquer tipo genérico T, por exemplo, que vai ser um parâmetro do meu algoritmo ou da minha classe, seja lá como for utilizado esse recurso de tipo genérico, tá? E a modificação que é preciso é que A vai ser, na realidade, uma lista de itens que implementam a interface comparable. E na hora de comparar dois elementos, isso precisará ser feito com o compareTo, que é o método definido dentro da interface comparable. E, obviamente, interpretar de forma correta o resultado que vem do compareTo, ok? A outra questão é como é que eu vou ordenar apenas uma faixa de um array. Note que esse array, o método de ordenação mostrado, ele vai de 1 até n-i, onde 1 é a primeira posição e n seria a última posição. Esse i, no caso desse algoritmo, é variável, tá? Então, a ideia seria, se isso é um parâmetro que o algoritmo precisa receber, tá? Nós simplesmente precisamos passar o left index, o right index, delimitando o pedaço do array a ser ordenado e adaptar o algoritmo para ele ir aqui no lugar de 1 até n, ele vai de left index até right index. São essas modificações que precisam ser feitas. Então, novamente, ordenar um array completo seria um caso em que nós passamos o left index a primeira posição e o right index a última posição do array. E aí o nosso algoritmo se aplicaria a qualquer caso, tá certo? Ou o array completo ou qualquer faixa do array, ok?